Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito que arranca o que divide, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, abençoe nossas famílias. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. São José, rogai por nós. Sagrado coração de Jesus, doce coração de Maria e de São José, Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. A paz de Jesus e o amor de Maria. A paz de Jesus e o amor de Maria. Nesse encontro, nós iremos tratar sobre a família no plano de Deus e o amor entre os esposos. Eu vou iniciar então com a família e a Daiane depois vai falar sobre o amor entre os esposos. Para a gente definir a família, nós vamos buscar novamente o auxílio do Catecismo no parágrafo 2205, onde a Daiane vai ler para nós. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da Palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. Eu vou dizer o que é uma família cristã, que é a comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, essa união de pessoas, imagem e semelhança de Deus, como fomos criados, que estão em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa é a definição de família, além de outras que o Catecismo também fala. E eu gostaria de fazer uma reflexão agora sobre a família de Jesus. E Jesus, mesmo sendo o Verbo encarnado, o Filho de Deus, ele veio numa família no mundo. E ele viveu com essa família por cerca de 30 anos. E Jesus, aquela passagem de São Lucas, que ele fala no templo, e depois do templo, eles saem, né? Eles vão para Nazaré. Ali Jesus, ele acatou aquela decisão da família de ir para Nazaré. Então, reconhecendo a autoridade da família. Veja que é importante isso, né? A gente vai trazer algumas definições de família que nós estamos buscando nos estudos que fizemos, que é o seguinte: é na família que a vida humana surge. E essa vida humana, ela é espelho, ela é reflexo de Deus, né? Somos criados à imagem e semelhança. Então, é a nascente sagrada. É como a obra criadora de Deus, ela se dá continuidade, né? Dessa maneira que Deus quis que os seus filhos nascessem, né, e se desse continuidade a essa obra de Deus, né? Ela é, a família, a união entre homem e mulher, que estão abertos ao ato sexual. Aqui a gente gostaria de frisar uma abertura natural ao ato sexual. Então não pode haver nenhum tipo de impedimento natural a esse ato, artificial a esse ato. Tem que ser natural. De repente, um dos esposos ali não pode, por algum problema físico, ter filho, né? Tranquilo, isso é natural. Mas, artificialmente, não pode-se tolir essa abertura à vida, né? Qual é a missão da família? Entre as várias, mas resumindo de uma forma bem simples: guardar, revelar e comunicar ao mundo o amor de Deus. Essa definição, ela está nas Cartas às Famílias, do Papa João Paulo II. Um outro documento que fala sobre a família, eu gostaria de ler ele, é a Constituição Dogmática Lumen Gentium, no número 11, que ele vai dizer o seguinte:
Finalmente, os cônjuges cristãos, em virtude do sacramento do matrimônio, com que significam e participam o mistério da unidade do amor fecundo entre Cristo e a Igreja. Então, compartilhamos esse amor de Cristo e a Igreja com o nosso cônjuge. Auxiliam-se mutuamente para a santidade. Mais uma vez aqui. Pela vida conjugal e pela procriação e educação dos filhos. Então, aberta a vida. E tem assim no seu estado de vida e na sua ordem um dom próprio no povo de Deus. Desta união origina-se a família, na qual nascem novos cidadãos da sociedade humana, os quais, para perpetuar o povo de Deus, mas aqui, finalidade da família, né? Perpetuar o povo de Deus, através dos tempos, se tornam filhos de Deus pela graça do Espírito Santo, no batismo. Na família, como numa igreja doméstica, devem os pais, pela palavra e pelo exemplo, ser para os seus filhos os primeiros arautos da fé e favorecer a vocação própria de cada um, especialmente a vocação sagrada. Então, aqui várias definições, mas uma que eu gostaria de frisar é igreja doméstica. Esse termo que até o Papa Francisco agora ele pediu para que se resgatasse essa igreja doméstica, né? Mas falar aqui também da importância dos filhos, né? É pelos filhos que se perpetua o povo de Deus, então essa finalidade. João Paulo II também, ele fala sobre a mulher. Nas palavras de João Paulo II, a mulher não pode se tornar um objeto para o homem, e vice-versa. E o filho, os filhos, um obstáculo para os pais. A família é o âmbito privilegiado para fazer crescer todas as potencialidades pessoais e sociais que o homem leva já inscritos no seu ser. Todo homem pode deixar para este mundo uma grande herança, uma família bem criada. É o que mais pode, na terra, se aproximar ao céu. Veja a importância de alguém que assume essa missão de ter uma família. Não é pouca coisa, não é qualquer coisa, né? Tem que estar preparado, tem que saber. Devemos nos casar todos os dias, para que possamos chegar a ser um, como Deus quer. Isso para a gente estar resgatando esses ensinamentos da vida a dois, entre homem e mulher, da vida com os filhos. Se nós queremos ter uma família forte e santa, nós devemos ter um matrimônio também forte e santo. Não há como não ter um matrimônio forte e santo para ter essa família forte e santa. Outro documento que eu gostaria de citar é do Papa João Paulo II, a encíclica Evangelium Vitae, sobre o amor da família humana. Ele diz o seguinte: na família, cada um é reconhecido, é respeitado e é honrado por ser pessoa. E se alguém está mais necessitado, maior e mais diligente é o cuidado por ele. Na família é uma escola de amor, porque a vivência diária obriga a acolher os outros com respeito, com diálogo, uma compreensão, tolerância e paciência. Esse exercício das virtudes praticadas na família faz cada um crescer como pessoa humana, cada membro da família vai crescer. E é nesse meio da família que Deus nos ensina a amar e ser amado. Veja que importância, então, você ter uma família bem estruturada, colocando em prática todos os ensinamentos cristãos que a gente está aprendendo, né? É no exercício cotidiano que pais e filhos se santificam. No exercício cotidiano das virtudes que são praticadas na família, que pais e filhos se santificam. Não há lugar melhor para exercitar o amor, a paciência, a tolerância, a bondade, a fé, a perseverança, entre outros, do que o recinto sagrado do nosso lar. É na convivência do amor conjugal que marido e mulher se santificam. É no amor fraterno que os irmãos se santificam. E é no relacionamento dos pais com os filhos que cresce a santidade em cada um. Isso está no parágrafo 227 do Catecismo. São João Bosco, gostaria de citar aqui, e o seu pensamento ele vai refletir na família. Essa importância da doação, de fazer para o outro. Ele diz assim, que Deus nos colocou neste mundo para os outros. Isto é, quem quiser viver para si mesmo, desperdiçará a vida e não encontrará jamais o seu sentido, nem a felicidade verdadeira. Então não é para a gente pequena, imatura, egoísta, que ainda não cresceu.
É uma missão para aqueles que sabem conquistar a mesma pessoa todos os dias. Então, justamente aquela pessoa que não tem condições, ainda não entendeu o que significa ter uma família, de se doar para o outro, né, nessa prática diária, ela não está preparada para ter uma família. Se isso acontecer, possivelmente essa família não dê certo. Então é importante que os pais eduquem seus filhos com essa mentalidade, com essa concepção, através da palavra e do exemplo nas suas casas, para que aí sim essa pessoa possa ter a sua família, uma família cristã como a gente espera que seja, nessa doação, nesse amor, né? Para viver esse plano de Deus. Para viver o que Deus quer para nós, né? Justamente. Então, é por isso que é importante a gente estar conversando com nossos filhos, com a nossa família, com nossos amigos, sobre a família, sobre esses ensinamentos, né? Um homem maduro, que deixa de ser criança, é aquele que rompeu consciente e livremente com o egoísmo. E novamente, para ser homem, eu tenho que romper com esse egoísmo, mas livremente, com consciência disso. Com amor, tem que romper com esse amor próprio. Aí sim, eu vou ter uma família de sucesso. Em uma família de sucesso, o egoísmo não pode fazer parte. Eu tenho uma tarefa nessa família que vai ser de construir o outro. E, para isso, vou ter que ter muita paciência. Isso vai fazer parte, uma virtude que Deus nos dá essa graça, de ter essas virtudes para que a gente possa cumprir essa missão. É certo que na outra vida, Deus vai agradecer por termos abraçado com fé e paciência essa bela obra de construir aquela pessoa que Ele colocou ao nosso lado por toda a vida, que é filho dele também. Então, com certeza, Deus vai ficar muito feliz com isso. Deus vai dizer a muitos homens, também mulheres, vai dizer assim: obrigado por você ter construído essa minha filha querida com muito amor. De fato, ela era cheia de problemas e defeitos, era rancorosa, sem fé, mas com amor e carinho, paciência e bondade, sem nunca desanimar, com minha graça você mudou essa minha filha. Obrigado. Veja aqui essa finalidade que nós falamos há pouco do crescimento do casal, né? De crescer, que o outro se torne melhor. Com certeza é isso que Deus quer. Ele vai agradecer isso. Então essa é a nossa missão lá na família, né? Se a gente for pensar em tudo isso, a gente vai ver que é um desafio realmente. Você ter um casamento, ter uma família, é um desafio. Mas é uma nobre missão. Uma missão divina. É uma tarefa para homens e mulheres. Não para gente pequena, imatura, egoísta, que ainda não cresceu. É uma missão para aqueles que sabem conquistar a mesma pessoa todos os dias. A importância, então, de estar cultivando esse amor, essa entrega, essa paciência, essa busca pela construção do outro, né? Todo dia, todos os momentos. Lembrando assim, é claro que a gente não vem pronto, né? Mas essa busca das virtudes é isso que a gente deve fazer. Esse egoísmo que sempre tem. Não adianta a gente dizer assim, agora sempre cada um de nós. Não é de uma hora para outra. Não vou ser egoísta e não sou mais. Um ou outro sempre vai ter alguma coisa que tem para melhorar. Então, o que importa é a gente fazer essa busca assim, de conhecimento pessoal mesmo e ver o que eu posso melhorar. Sim, provocar no outro isso, né? Mostrar, rezar muito, pedir para Deus, né? Um diálogo entre o marido e a esposa, né? Uma humildade de perguntar, olha, o que você acha que eu posso melhorar? Essa intimidade que nós vamos ver mais à frente, que a Dani vai falar, essa importância da intimidade, que nós vamos conhecer o que é essa intimidade física e espiritual, isso vai fortalecer o casal. Por isso tem que ser completo, né? Física e espiritualmente, para poder conseguir esse crescimento do outro, para poder superar essas dificuldades, esse amor próprio, né? Esse egoísmo que nós temos, né? Eu pensava, né? Meu marido vai ser assim, vai ser um príncipe, né? Muitas vezes eu sonho com isso, me deparo com a realidade que não é essa. Mas é justamente o amor, essa doação, que vai possibilitar com que ele possa se transformar, então, nessa pessoa que você vai ajudar a construir. Assim, ele também com você. Então, não está tudo perdido. É só a gente entender qual é o significado
de estar junto, de amar o outro, né? A gente precisa ter essa esperança, né? Porque senão fica vã a nossa vida aqui. Às vezes tem muita gente que pensa assim, não adianta, aquela pessoa não vai mudar. E não... Então a gente está perdendo o sentido de ser cristão, né? Exatamente. A gente está perdendo o sentido de ser cristão. Se eu olho no outro uma pessoa fracassada, cadê a esperança que Cristo deixou para nós? Então a gente tem que fazer essa busca, né? Firme e constante. A maioria dos casais que se separaram, elas não conheceram um autêntico amor. Talvez tenham levado para o casamento essa caricatura do amor que está nos meios de comunicação. Nós vemos aí na mídia, né? Um amor, vamos dizer assim... superficial. Meio que de um conto de fadas, né? Um amor que busca somente a satisfação ou a imagem, né? Não aquele amor que na verdade não é um sentimento, mas é aquela decisão, aquela entrega pelo outro, né? Porque quando o amor ele existe, ele é autêntico, ele é invencível, pois é a força do próprio Deus. Deus é amor. Então é com esse amor que as pessoas devem se amar, com o amor de Deus, que é esse amor de entrega, não esse amor de filmes que nós vemos assim. Porque esse amor ele faz o casal crescer, faz com que cada um vença a si mesmo, para poder oferecer-se ao outro, para poder caminhar na construção do lar e na geração dos filhos de Deus. Nessa caminhada eu não posso acusar o meu cônjuge por ele não ser como eu desejo. Ao invés disso, eu devo amá-lo. Quando eu me aceito como eu sou, eu já estou me modificando. Quando eu aceito os outros, eu já comecei a modificá-los. Não é porque o material que você encomendou para construir uma casa, por exemplo, ele não veio como você queria, que você vai abandonar essa construção. É assim também com relação à família. Você não pode abandonar a construção da sua família, porque seu cônjuge não é exatamente como você sonhou, mas vai caber a você, com esse amor, com essa paciência, com essa graça de Deus, poder mudá-lo, reconstruí-lo. É isso que a gente se espera na família, né? Então, para encerrar, eu gostaria de falar sobre um texto do Papa Pio XII sobre a família. O título é A Esposa, o Sol da Família. A importância da mulher na família. A família, ela tem o brilho de um sol que lhe é próprio. A esposa é o sol da família. É o sol por sua generosidade e dedicação, pela disponibilidade e atenção em relação a tudo quanto possa tornar agradável a vida do marido e dos filhos. Ela irradia luz e calor do espírito. Costuma-se dizer que a vida de um casal está harmoniosa quando cada cônjuge, desde o começo, procura não a felicidade, mas sim a do outro. Todavia, esse novo sentimento em propósito, embora pertença a ambos, constitui principalmente uma virtude da mulher. Por natureza, ela é dotada desse sentimento materno e de uma sabedoria e prudência de coração, que faz responder com alegria às contrariedades. Quando ofendida, inspira dignidade e respeito, a semelhança do sol, que ao raiar alegra a manhã, coberta de nevoeiro, e quando se põe, tinge as nuvens com seus raios dourados. A esposa é o sol da família pela limpidez do seu olhar e o calor de sua palavra. Com seu olhar e sua palavra, penetra suavemente nas almas, acalmando-as e conseguindo afastá-las do tumulto das paixões. Traz o marido de volta à alegria do convívio familiar e lhe restitui a boa disposição, depois de um dia de trabalho ininterrupto e muitas vezes esgotante, seja nos escritórios ou no campo, ou ainda nas absorventes atividades do comércio ou da indústria. A esposa é o sol da família, por sua natural e serena sinceridade, da digna simplicidade, do seu distinto porte cristão e ainda pela retidão do espírito, sem dissipação e pela fina compostura com que se apresenta, mostrando-se ao mesmo tempo reservado e amável, sentimentos delicados, agradável expressão no rosto, silêncio e sorriso sem malícia, uma condescendente sinal de cabeça. Tudo isso lhe dá a beleza de uma flor rara, mais simples, que ao se desabrochar, se abre para receber, refletir as cores do sol. Se pudéssemos compreender como são profundos os sentimentos de amor e gratidão que desperta e grava no coração do pai, dos filhos, semelhante perfil de esposa e mãe. Eu gostaria de encerrar com essa reflexão do Papa Pio XII sobre a importância da mulher na família, como sendo esse esteio, né? Esse porto seguro, cuidadora da nossa casa, dos
os filhos, a educação, assim como o marido também, mas aqui fazendo referência especial à mulher, esse papel que ela desempenha na nossa família de hoje. Só para encerrar aqui, eu achei um pedacinho aqui do catecismo. Tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite de pertencer à família de Deus, de viver conforme sua maneira de viver. Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso dizia Jesus, né? Foi contado por Mateus. Os pais aceitarão e respeitarão com alegria e ação de graças o chamamento do Senhor, a um de seus filhos para segui-lo na virgindade pelo reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Amém. Amém. Vamos falar agora o amor entre os esposos. Sobre essa comunhão física do homem e da mulher dentro do sacramento do matrimônio, né? Nós vamos falar sobre a relação sexual. Dentro do catecismo, no parágrafo 2360, quer ler para nós? A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e uma garantia de comunhão espiritual. Entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelo sacramento. Então, aqui no catecismo, ele vai afirmar que essa comunhão física, esse encontro íntimo dos esposos, ele se torna um sinal e uma garantia espiritual. Nós vemos aqui, então, a santificação por esse meio. Nós precisamos santificar o nosso leito conjugal. A sexualidade, ela é linda demais, mas nós precisamos viver isso com intimidade. A gente está vivendo hoje numa sociedade que ela é muito sexualizada, né? O sexo foi colocado assim como algo que é comum, que é prazeroso, que é egoísta, né? É algo que você vê diariamente, você vê na TV, você vê no WhatsApp, você vê a pornografia praticamente aberta hoje, né? No dia a dia. Então, isso foi ficando uma coisa muito simples, né? A gente vê os homens com a busca desenfreada pelo prazer, algumas mulheres que se vulgarizam através do corpo e vivendo somente pela carne. A gente acabou esquecendo que nós precisamos viver também do espírito, nós somos carne e espírito. E isso vai destruindo a nossa espiritualidade. Nós estamos vendo hoje o sexo de uma forma errada. A nossa missão, então, como cristãos, nós precisamos buscar essa intimidade com Deus através da nossa sexualidade. Deus criou o sexo, né? E o prazer, essa alegria dentro da união homem-mulher, mas de forma ordenada, né? Se não fosse algo tão bom, ele não teria criado. É dom de Deus. É um dom de Deus para nós, né? Esse amor também nós não podemos negligenciar. O ato sexual ele exige de nós uma busca firme e constante de ambos se realizarem nessa intimidade para viver o ápice. Achei muito bonito estudando esse assunto o Papa Pio XII, que dizia assim, que o casal que não sente prazer na cama, que ele não busca esse prazer na cama, ele comete um pecado mortal. Interessante, né? Esse pensamento do Papa, né? Mas ele vai refletir algo que nós já comentamos anteriormente, que é esse caráter unitivo do sexo. O sexo vai ter esse caráter unitivo e procriativo. E essa união, ela se concretiza com o ato sexual. Isso independente de... Eu sei que tem algumas exceções que se tem, né? Quando um dos cônjuges está com um plano de saúde, enfim. Mas nós estamos aqui focando naqueles relacionamentos que se isso deixa de fazer sexo, na verdade. Essa comunhão física que vai refletir na comunhão espiritual. E outra coisa que nós temos que entender aqui também, que muitas vezes os casais que de repente não fazem sexo, mas não se acariciam, né? Não se agradam, não transpassam aquele amor. Isso é importante que se resgate, porque isso não está de acordo com o que a igreja nos diz sobre o relacionamento, né? Sobre o sexo no matrimônio. Isso é importante. E para a gente poder fazer uma vivência plena da nossa sexualidade, nós precisamos entender que o sexo não é só o ato em si. Né? A gente precisa fazer uma preparação, né? Para chegar nesse ato, o ato sexual a gente deve ir conservando ao longo do dia, ao longo do relacionamento. Preparo, né? É um preparo. Então, o que acontece?
a gente tem que cuidar com as palavras que a gente vai dizer um pro outro, né? Durante o dia a gente precisa ter atos de carinho, gentileza, uma massagem, né? De repente eu assisti um filme aqui, eu tô aqui agradando, tô aqui acariciando meu marido, né? A hora que a gente tá fazendo uma comida, né? Os dois estão se conversando carinhosamente. Então, a gente já está preparando o dia inteiro. Você não vai simplesmente somente à noite você vai buscar o teu cônjuge. Às vezes, de repente, se trataram mal o dia inteiro. E a gente acha que vai chegar lá de noite, você acha que vocês vão ter esse ápice da relação? O sexo é uma coisa prazerosa, é uma coisa de alegria. Deus, né, criou para nós. É uma consequência, né, dessa construção durante o dia, vamos dizer assim. É uma construção. Então, para isso, a gente precisa, né, ter esse toque, né, o toque no corpo, um toque no cabelo, fazer uma massagem, né, beijo. E a gente tem que buscar os pontos sensíveis também do corpo. A gente deve entender isso. Deus criou esses pontos sensíveis de nós. Se não fosse para o nosso bem, assim ele não teria feito. Né? Então, durante essa relação sexual, a gente vai buscar agradar o outro. Né? Aqui nós vamos ver detalhes básicos que seriam assim, cuidados com o corpo. Né? Que a gente sabe que o nosso corpo é o templo vivo do Espírito Santo. Sim. Mas o que a gente vê? Que muita gente, às vezes até nós mesmos, nós não estamos falando de pessoas outras no geral, a gente está falando até da gente mesmo. Às vezes a gente acaba relaxando, né? Às vezes quando a gente está acostumado, quando a gente namora, a gente se arruma, a gente se prepara, sim, a gente capricha, passa maquiagem, para conquistar o outro, né? Para conquistar a pessoa. Mas depois que essa pessoa já virou rotina, que a gente já está vivendo dentro de um casamento, a gente acaba relaxando. E a gente precisa buscar esse cuidado com o nosso corpo, né? O Rafael gosta muito de falar da questão de exercício físico, né, para cuidado com o corpo, cuidado da saúde, a gente cuida também da alimentação, né? Então nós precisamos fazer essa busca de cuidado com o nosso corpo, né? Cuidado, as mulheres, né, os homens também, cuidar do cabelo, né? Colocar uma roupa bonita, né? Sim. À noite você vai criar um clima dentro do teu quarto, você não vai simplesmente vai lá deitar e dormir de qualquer jeito, você vai se cuidar, você vai se preparar para esse momento. Né, para juntos chegarmos nesse ápice de alegria, né? No Catecismo, no parágrafo 2362, no parágrafo do Catecismo 2362 vai dizer assim: os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos, quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem a mútua doação pelo qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. O próprio Criador estabeleceu nesta função, isto é, de geração, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar prazer e em gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber se manter nos limites de uma justa moderação. Olha só que lindo, né? A gente entender no catecismo que está falando essa parte de a gente sentir alegria, sentir esse prazer, né? Buscar esse prazer. Isso é de Deus, né? Isso é de Deus. Então, após esse ato, o casal, ele também deve demonstrar essa alegria permanente, né? Porque a gente vai demonstrar após o ato também. Não acaba ali. Né? O casal vai continuar se abraçando, vai continuar fazendo uma declaração para o outro, vai mostrar que o outro tem uma importância, tem uma dignidade, não é apenas eu vou usar o corpo, só, né? Isso. Então a gente vai entendendo assim como é importante fundamentar essa relação sexual e que não é só ela em si, que ela é muito mais do que uma relação sexual, né? Para tu ver como o plano de Deus era tão divino. Então assim, ó, até eu gostei de uma pregação que eu assisti do Padre Léo, que ele diz assim: que quem se encontra com Jesus e não melhorou a vida sexual, não encontrou com ele de verdade. Então a gente tem que, olha só, muitas vezes a gente até foi criado com esse medo do sexo, né, com essas proibições, e daí você tem aquela disfunção, que é de um lado um medo, né, um receio do sexo, e do outro lado um sexo pelo sexo, uma coisa assim. Às vezes a família fica com esse receio de falar com os filhos, né? Claro, dentro da sua idade, de toda uma temática para poder abordar, mas ela deixa de trazer essa questão do sexo como uma de maneira beleza, santa, que é como uma algo criação. belo, digno,
e que momentos, né? Toda essa situação que a gente sabe, o namoro santo, o matrimônio, quando se pode fazer sexo, pelo que a igreja fala, e acaba se omitindo disso. Mas lá fora, esse filho vai aprender, e aprende de forma errada. Então, a gente tem que pensar, trazendo aqui para a família, essa questão da sexualidade, começar a trabalhar isso nos nossos filhos. Não é algo proibido, vamos dizer assim, mas tem a maneira, né, o tempo de ser feito, tudo explicando isso. Acredito que muitos problemas seriam evitados com relação ao sexo, né? Até o Padre Léo comentando ali, eu lembrei de vezes que quando a gente conversava assim com outros casais, né, a gente nota quando um casal ele tem uma intimidade sexual, né? E essa intimidade seria até no convívio, no tratamento. Você vê quando as pessoas estão afastadas uma das outras, às vezes de mau humor e se tratando mal em si, às vezes justamente por causa da questão da falta dessa intimidade no sexo. Então a gente vê como isso faz diferença e como isso é importante nos planos de Deus, né? Nessa busca da santidade, às vezes a gente fica achando assim o sexo como um pecado, como uma coisa errada, e não, para isso Deus nos deu essa graça que é o sacramento do matrimônio, para que a gente encontrasse esse prazer, essa alegria, essa felicidade, né, juntos, mas dentro do matrimônio e nesse caminho que seria perfeito se hoje a gente tiver essa consciência e fazer essa busca, né? O que a gente vê? Muitos casais têm problemas médicos, vamos dizer assim. E por que a gente, de repente, não procura a busca de uma ajuda profissional? Né? A gente sabe que tem casais que às vezes não conseguem ter essa intimidade, às vezes por causa de dores, doença, alguma coisa, enfim. Então a gente pode fazer essa busca, a gente precisa buscar saber o que está acontecendo que não está dando essa intimidade sexual, que os dois não estão, né? Às vezes, de repente, só um está satisfazendo, o outro não. Por que está acontecendo isso aí? Às vezes pode acontecer que seja por isso, ou pode ser por uma falta de perdão, pode ser porque existe mentira, pode ser porque existe mágoa no relacionamento, raiva. Então, a gente precisa procurar entender o que está acontecendo dentro desse relacionamento que a gente não está conseguindo viver esse ápice, né? Que no próprio catecismo diz que é para nós buscar esse prazer, essa alegria, né? Então, o que está acontecendo que a gente não está conseguindo viver isso, né? Então, quando as pessoas realizam esse ato simplesmente por uma obrigação ou por um prazer próprio, não está dentro do plano de Deus, né? E até a gente tem que entender o seguinte: se a gente ama a pessoa, como a gente diz que a gente ama, quem ama cuida. Então, se esse amor ele não for cuidado, ele pode morrer. São Paulo ainda dizia assim: não vos conformeis com este mundo. Então, se não vamos se conformar, se tem alguma coisa que não está encaixando, que não está dando certo, conversa com o seu cônjuge. Olha, né, o meu problema é assim, eu não sinto nada, ou eu não gosto de tal coisa, né? A gente tem que procurar também o sexo, sabendo o seguinte: o sexo dentro do matrimônio não é válido tudo, né? Tem que ter uma ordenação dentro disso dali, a gente sabe. Mas a gente, dentro daquilo ali, a gente pode procurar felicidade, sim, e deve, né? Então, nós como cristãos, nós devemos buscar essa santidade. Esse amor a Deus a gente vai dar para Ele através do nosso corpo. Essa aliança com Deus que a gente já falou anteriormente é através do nosso corpo. Então, vivendo o plano de Deus, que Ele foi tão perfeito para nós, né? E no Catecismo 2363, ele vai encerrar assim: pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser separados, sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende uma dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. Então, gostaria só de fazer uma ressalva aqui, que ele fala sem alterar a vida espiritual do casal. Então, se nós não temos essa união do corpo, essa entrega, que está lá nessa intimidade do sexo, é uma intimidade, nós não vamos atingir essa vida espiritual plena. Então, o físico, é através dessa união física
que vai acontecer essa união espiritual. E não é primeiro a espiritual para depois acontecer a união física. Então aqui também é algo que nós temos que refletir, que eu gostaria de deixar registrado. Então, que a gente possa viver essa experiência, se a gente já não está vivendo, né? Que acredito que tem bastante gente que já consegue fazer isso. Sim. Mas que quem não estiver vivendo, que faça essa busca, né? E é tão bonita, é tão linda a nossa igreja de ver, olha só, elas se preocupam com a gente, a riqueza, nesses mínimos detalhes, né? Que às vezes no dia a dia passa batido, a gente às vezes está acostumado, né? E a gente vê o sexo de uma forma tão desordenada e tão banal hoje, que a gente possa resgatar de novo esse amor, né? Esse plano de Deus na nossa vida, que o Rafael falou sobre o plano da família. E entre esse amor que gera vida, né? Que gera união, que a gente seja santos um dia lá no céu. Para todos aqueles que são casados, né, que tem um matrimônio, sacramento do matrimônio, que eles possam ver o sexo dessa maneira. Quem já não ouvia, é claro, que possa ver que é uma graça de Deus, é um dom de Deus. Né, e entender que ele não é somente um momento. Né, e ele é essa intimidade do casal. E através dessa intimidade, através dessa concretização do encontro dos corpos ali, fisicamente, nós vamos ter um encontro espiritual. É isso. Então, que a gente possa glorificar a Deus através do nosso corpo. Amém. Amém. Boa noite a todos, eu sou a Paula do Márcio. Boa noite, eu sou Márcio da Paula. Nessa Semana de Oração pelas Famílias, queremos apresentar um casal que foi canonizado pelo Papa Francisco em 18 de outubro de 2015, São Luís Martim e Santa Zélia Guerin. Esse casal é pai, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus, também canonizada. São Luís nasceu em uma família de militares e ele quis ser monge na juventude, mas não foi aceito por falta do domínio do latim. Dedicou-se a partir daí, então, como mecânico de precisão, indo ser relojoeiro e joalheiro em Alisson. Santa Zélia recebeu uma educação profundamente rígida, tão rígida quanto religiosa cristã. Na juventude, ela também quis ser uma religiosa e foi aconselhada pelas madres a abraçar a vocação matrimonial. Também, assim como São Luís também não foi quista dentro do convento. Junto com a irmã mais velha, Maria Luísa, elas abriram uma empresa em Alençol, onde São Luís tinha a rejoalheria, uma fábrica de tecidos que fazia rendas de ponto a lençol. Eles se conheceram em Alençon, onde se casaram em 13 de outubro de 1858. Formaram uma família, casaram-se e tiveram 9 filhos. Desses 9 filhos, 5 meninas chegaram à idade adulta. Os outros 4 vieram a falecer antes mesmo da juventude, ainda criança. Mesmo perdendo esses filhos, Santa Zélia nunca se abalou. Ela sempre disse que os filhos teriam a herança daqueles filhos que faleceram era a glória de Deus. Então, isso foi uma das coisas que Santa Teresinha deixou escrito sobre a mãe, para chegar à canonização também. Santa Zélia foi vítima de um câncer aos 46 anos. Um câncer de seio, que toda mulher sabe que pode ser não fatal hoje, mas para sua época era fatal, e ela veio a falecer. Ela não chegou a ver nenhuma das 5 filhas entrando ao convento. Após a sua morte, as 5 filhas tiveram a entrada no convento. O pai, São Luís, viu e abriu mão das 5 filhas para Deus. Chegando até o convento, todas elas foram aceitas à vida religiosa, diferentemente do pai e da mãe, que não tinham a vocação para ser religioso, mas tinham a vocação para o matrimônio, a vocação para ser uma família santa. Santa Zélia foi uma mulher que mesmo na dor orava e sorria. Por quê?
porque ela amava aquilo que ela fazia. Ela amava ser mãe, ela amava ser mulher, e ela amava ser mãe e principalmente a esposa que havia nela. São Luís Martim sabia tanto disso que após a morte dela não se abalou. Ficou sem as filhas dentro de casa, todas as filhas no convento. 2 delas, uma foi canonizada, que foi Santa Teresinha. Aos 15 anos entrou, então ele perdeu a última filha mais nova dentro de casa com 15 anos, não perdeu, né? Ele cedeu a sua filha para Deus aos 15 anos e perdeu a sua mulher. Assim ele ficou sozinho dentro de casa. Simplesmente, mesmo sozinho, nunca perdeu sua fé, sua profunda e mais digna fé que tinha, para a glória de Deus. São Martinho, na época, já mais velho, com as filhas no convento, com a sua esposa já falecida, era chamado pelos conhecidos de Santo Patriarca Martim. Isso significa, ele era o patriarca daquela família. Ele ficou, todas elas, as suas mulheres, 4 filhos, Deus levou para a glória, as 5, Deus quis que fossem religiosas, e a sua mulher, Deus também a tomou dele. Mas mesmo assim, ele ficou firme e forte. São Martinho faleceu em casa, já nas histórias a gente não achou sua idade de falecimento, mas já bem velho, bem de idade. Isso fez que a igreja santificasse os dois, o casal, que se propôs a ser uma família, uma vocação e ser religiosamente santos. Era isso que nós queríamos passar hoje. E uma das frases que eu deixo para todo mundo aí pensar foi a frase que Santa Teresinha do Menino Jesus, a filha de Santa Zélia e de São Martinho, ela disse que a mãe dizia essa frase. E eu gostei tanto dessa frase que eu queria deixar para todo mundo também pensar e analisar. O bom Deus deu-me um pai e uma mãe, dignos do céu, mais do céu do que da terra. Então é com isso aí que a gente deixa a mensagem de hoje, a mensagem a todas as famílias, que procuremos um pouquinho mais da santidade familiar, dessa vocação tão bonita que é o matrimônio e a família. Obrigado a todos. Obrigado. Oração: ensinai-nos, Senhor. Deus deu origem ao homem e à mulher. Senhor, ensinai-nos que a família nasceu do vosso amor infinito. Homem e mulher se tornam uma só carne. Senhor, ensinai-nos que a família é por vós unida e abençoada. O matrimônio é um sacramento. Senhor, ensinai-nos que a família é compromisso para toda a vida. Esposo e esposa vivem na fidelidade. Senhor, ensinai-nos que a família se fundamenta na doação. Onde há amor, há vida. Senhor, ensinai-nos que a família está plenamente aberta à vida. Pai e mãe, filhos e filhas. Senhor, ensinai-nos que a família é espaço de convivência amorosa. Quem convive e ama, perdoa. Senhor, ensinai-nos que a família é o lugar de amar e ser amado. O diálogo gera fraternidade. Senhor, ensinai-nos que a família amadurece pelo relacionamento diário. A oração une pais e filhos. Senhor, ensinai-nos que a família que reza unida permanece unida. Pelas famílias, louvemos a Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, abençoai as nossas famílias. Amém.